Olá, meu nome é Letícia e eu faço parte da equipe do Centro de Memória do Instituto Butantan. Hoje vou apresentar para vocês o nosso trabalho sobre pesquisa e recuperação da informação dos acervos fotográficos da instituição. O Centro de Memória do Instituto Butantan foi criado em 2019 com o objetivo de integrar e ampliar as ações de captação, organização, conservação e difusão do patrimônio e da história do Instituto Butantan, sendo responsável pela gestão dos acervos museológicos e arquivísticos permanentes e também pela produção e pesquisa científica nas linhas relacionadas à história da saúde pública paulista, incluindo história institucional, gestão de documentos públicos e patrimônio edificado. Seu acervo é composto por documentos textuais, fotográficos, audiovisuais, cartográficos e tridimensionais que refletem as atividades das várias unidades institucionais, abrangendo o período de 1901 até a atualidade. Atualmente, o Centro de Memória possui um acervo fotográfico com cerca de 17 mil itens, composto de fotografias, diapositivos, negativos e álbuns, que foram adquiridos e acumulados através de registros da seção de fotografia, recolhimentos e transferências dos setores e áreas do Instituto e também doações de funcionários e familiares. Destes, 14 mil já foram digitalizados, em formato DNG, TIFF e JPEG. As fotografias retratam as atividades desenvolvidas pela instituição nas áreas de pesquisa, produção e cultura, em suas dimensões espaciais e humanas. Desde 2013, ainda enquanto núcleo de documentação, o controle de consultas passou a identificar o gênero documental solicitado pelos consulentes e, tendo a métrica de iconografias e fotografias, verificamos que essa documentação corresponde a 20,35% dos documentos solicitados, sendo a parcela digitalizada a mais utilizada por pesquisadores internos e externos, com finalidades que variam desde a produção de conteúdo educativo, pesquisa científica em diversos níveis, produção expositiva, jornalística, informes e divulgação científica. No ano de 2020, o Centro de Memória foi contemplado com o projeto PROAC número 13 de 2020, que teve como objetivo o desenvolvimento de um repositório digital, utilizando o software Atom, Access to Memory, e para tal foram selecionadas 7 mil imagens cujo tratamento técnico estava mais consolidado. Uma das primeiras etapas do projeto foi constituída pela organização dos metadados que seriam enviados para a plataforma. Durante seu desenvolvimento, percebemos a necessidade de realizar um processo de pesquisa e recuperação de informações dos conjuntos de fotografias a fim de garantir uma melhor qualidade técnica e descritiva das imagens. Em termos gerais, as primeiras iniciativas de organização de acervos no Instituto Butantan datam do ano de 1978, quando da nomeação do Grupo de Trabalho para Levantamento de Material de Caráter Histórico para a futura instalação do Museu Histórico no Instituto Butantan. Essa ação teve como foco a recuperação e identificação de acervos bibliográficos, arquivísticos e museológicos relevantes para a história institucional. Contudo, no que tange o trato com as fotografias, a ação mais significativa ocorreu no fim da década de 90, quando, através da aprovação do projeto FAPESP 7.943, iniciou-se o trabalho de recuperação de imagens dentro do escopo do projeto Biblioteca do Instituto Butantan. Verificar a dimensão dessa atividade foi fundamental para compreendermos a formação e a disposição do acervo fotográfico como um todo. A vigência do projeto foi de 1999 a 2000 e as atividades previstas foram as de identificação básica das imagens, tematização, classificação, ordenação de acordo com o plano de classificação, cadastro, acondicionamento de material iconográfico da reserva técnica e elaboração de planilha de descrição informatizada. O trabalho de organização desenvolvido pela empresa Memória e Identidade manteve uma relação entre as ampliações, negativos e diapositivos. Houve a recuperação de 1.600 fotografias e cerca de 400 tiras de negativos, com a colaboração e envio de documentos de áreas e laboratórios que foram convidadas a participar do processo. Na ação de tematização, o acervo foi dividido em 18 grandes temas. As fotografias foram separadas e organizadas conforme esses grupos temáticos que tinham como referência a representatividade de seus conteúdos, desconsiderando-se a organicidade dos conjuntos, desvinculando-os também da documentação original. Após essa primeira organização, o acervo fotográfico continuou sendo acumulado através de doações, recolhimentos e transferências, sendo digitalizado em 2013, em projeto executado pela empresa Terra Verde. A partir dessa digitalização, foram criados outros temas,
um total de 22 grupos temáticos. Durante a atividade de digitalização, a relação entre diferentes formatos realizada no primeiro tratamento foi perdida, pois utilizou-se como código de identificação a numeração sequencial do documento digital, sendo necessário posteriormente um amplo trabalho de referência entre os documentos físicos e digitais. O tratamento técnico iniciou os processos de contextualização, mantendo a organização pelos conjuntos temáticos, mas buscando indicar seus processos de produção e relação com os demais documentos do fundo, e o acesso foi focado apenas em seus representantes digitais. No exercício de recuperação de informações proposto pelo Centro de Memória, compreendemos que se faz necessário buscar elementos que sejam externos ao conteúdo intrínseco da fotografia, uma vez que o significado de um documento fotográfico não está no conteúdo ou na forma, mas no contexto de criação do documento. Segundo o Piano Bezerra de Menezes, de fato, toda fotografia possui uma vida pregressa, mas o tratamento documental das fotografias deve respeitar o seu papel dentro da instituição enquanto documento que foi produzido para um determinado fim. No caso do Instituto Butantan, o Serviço de Fotografia Institucional iniciou suas atividades ainda na primeira metade do século XX, permanecendo na instituição até o final da década de 90 e retornando enquanto atividade institucional em 2010. Muitas fotografias eram criadas em caráter documental, enquanto parte da metodologia de pesquisa científica, como em registro de experiências e microfotografias, mas também é possível identificar a tipologia de cobertura jornalística, em que eram feitos registros das solenidades, cerimônias e visitas institucionais. A título de exemplo, no conjunto temático denominado Visitas ao Instituto Butantan, utilizamos as informações pré-existentes na planilha de dados e realizamos pesquisa tanto no próprio acervo textual, localizando documentos que originalmente estavam relacionados, quanto em jornais disponíveis na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional. E assim, conseguimos recuperar maiores informações não só sobre os personagens que ali estão registrados, mas localizar o motivo e o objetivo da visita desses personagens no Instituto Butantan. Na maioria dos casos, conseguimos localizar informações mais precisas de datas, nomes e contexto geral do evento fotografado. Com essa busca, deixamos de olhar as fotografias enquanto documentos individuais, tendo em alguns casos recuperado outras fotografias do mesmo conjunto que estavam distribuídas em diferentes pastas temáticas, realizando sua devida identificação. O processo de recuperação de informações está em desenvolvimento e a nova categorização acabou por unir alguns conjuntos temáticos, tendo em vista que se tratavam de acervos relacionados. Temos em foco que a descrição de uma imagem nunca é completa, pois quem trabalha irá se deparar com a conotação de interpretação e herança cultural, que confluem muito na descrição de um documento. No entanto, consideramos a recuperação da informação essencial para a disponibilização das imagens e a identificação dos conjuntos enquanto documentos que se relacionam aos demais tipos documentais do acervo e que fizeram parte de ações específicas dentro da instituição.